Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos os nossos queridos e amados irmãos que estão assistindo esta live. Graças a Deus estamos aqui para transmitir a live da lição de número 9, que tem como título O Ministério de Pastor. Muito bem, como os irmãos sabem, estamos estudando sobre os dons ministeriais. Estudamos sobre o ministério de apóstolos, o de profetas, o de evangelista e agora chegamos no ministério de pastor. Diz aqui o texto áureo da nossa lição: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10 e versículo de número 11. Verdade prática da nossa lição diz o seguinte: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Virando a página aqui, vamos ler a leitura bíblica básica para a lição de número 9. Encontra-se em João capítulo 10, 11 e 14. Depois da carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versos 7 a 11. E 1 de Pedro, capítulo 5, do 2 ao 4. Leiamos rapidamente, porque a hora não nos espera. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Agora Tito, palavra de Paulo agora. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém, por torpe ganância. Agora vamos lá para a carta do apóstolo Pedro, sua primeira carta, capítulo 5, verso 2, 3 e 4, que diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, aqui está então a nossa leitura bíblica, aonde está baseada todo o comentário, o conteúdo da nossa lição. Muito bem, diz aqui a introdução da nossa lição. O nosso escritor começa falando o seguinte: ser pastor foi sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho,
visita aos enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério, que é o ministério de pastor, obviamente. Muito bem. Então, meus queridos, como diz aqui o nosso irmão, ser pastor sempre foi e sempre será uma tarefa muito árdua. Por quê? Porque tem que lidar com vários tipos de pessoas e, como todos nós sabemos, cada um tem uma índole de forma diferente. E o pastor tem que ter o jogo de cintura para lidar com cada tipo de pessoas que Deus colocou embaixo dos seus cuidados, né? Glória a Deus. Então, muitas são as demandas, as exigências internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado com as pessoas do rebanho, né? Como visita aos enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica, constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Então, nós sabemos que a vida do pastor é árdua, não é brincadeira, não é para qualquer um assumir a liderança de uma igreja, principalmente quando se trata de pastorear um campo, né? Então, todas as responsabilidades, todos os problemas que surgem, sempre vêm exatamente cair sobre as costas do pastor. E ele tem que pedir a Deus, viver em constante oração, pedindo a Deus graça e sabedoria para que ele possa realmente solucionar cada situação que se lhe apresente, né? Então tem que ser um homem, primeiramente, de oração, depois a pregação e ao ensino da palavra de Deus. Então este é o dia a dia do pastor. Além de pastorear, é desafiador, é vocacionado por Deus. Então, para ser pastor, tem que ter a vocação, a chamada da parte de Deus para exercer esse tão importante ministério, que é apacentar a igreja de Cristo. Não é para o pau sentar, não, é para apacentar, né? Muito desce o pau, mas não é para pau sentar, é para apacentar o rebanho de Deus. Glória a Deus. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Então, é indispensável uma liderança madura. O pastor é um líder, né? Então, ele tem que ser amadurecido, tem que ser uma pessoa madura, responsável, para que esteja no desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Glória a Deus. Então, maturidade e idoneidade faz parte da vida do pastor como líder da igreja local. Aqui o primeiro tópico diz: Jesus, o sumo pastor, o maior exemplo em todos os tipos de dons e todo tipo de ministério. Jesus sempre foi o supremo, tanto de apóstolo, como de profeta, como de evangelista, como de pastor e como também de doutor, que é as lições que vai vir para frente, né? Jesus sempre foi o maior exemplo. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi o que realmente ele fez. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus
13 e 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento, já nasceu grande, né? Isso falando no sentido literal. Então ele já nasceu grande, não foi grande depois que assumiu o ministério. Jesus já nasceu grande. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte, ele libertou o homem da prisão do pecado. Glória a Deus. Então, nosso sumo pastor, a quem os pastores têm que se modelar, têm que se exemplar nele, chama-se Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Jesus Cristo sempre foi aquela pessoa acolhedora, aquela pessoa amorosa, aquela pessoa sempre pronta para servir. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Aí está um dos bons exemplos que os nossos irmãos que exercem esta função, como todos nós, mas principalmente o pastor, né, deve tomar como exemplo também para a sua vida. Tem que ser um servidor. O pastor, então, ele é servo dos servos. Aprendamos isso. O adjetivo grande enfatiza o quanto Jesus, o Nazareno, é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos, ou seja, em todos os pontos de vista, tudo aquilo que se possa imaginar. Jesus sempre ele é superior, é supremo, porque ele é santo, e ele também é Deus, por isso que ele é supremo. Ele venceu a morte por nós e nos libertou, como homem dele, nos libertou da prisão do pecado. Então, ele é Deus. Segundo item diz: pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10 e 14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertence. Por isso, ele é bom pastor. Tal expressão designa ainda intimidade entre o sumo pastor e as ovelhas. Estas não ouvem a voz do outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro, né? Que palavras confortadoras nós encontramos aqui. Ele não só conhece, porque nós sabemos que ele conhece tudo, como Deus sabe todas as coisas, mas também faz questão de se relacionar conosco, né? Até para nós estarmos na igreja, quem tomou a iniciativa não fomos nós, né? Foi ele. A Bíblia diz, o Salmo 23, verso 4, foi ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto, e faz questão de se relacionar pessoalmente com cada um de nós que pertencemos ao seu rebanho. Terceiro item: o pastor dá vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril, ou o trabalho de pastor. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem lucro diário. Este é o contexto que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão: o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Aqui, diferente dos pastores que garantiu o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, Jesus, o nosso irmão escritor, fazendo uma comparação e até uma contraposição entre os pastores da época do Antigo Testamento ou
nos dias do próprio Jesus, né? Que eles tiravam do rebanho o sustento, o lucro, o seu lucro diário, tirava das ovelhas. Jesus, ao contrário daqueles pastores, ele deu a sua vida, ao invés de ele tirar lucro das ovelhas, ele foi quem nos beneficiou, derramando o seu sangue ali, para que nós fôssemos perdoados por Deus, fôssemos beneficiados por Deus. Então, ele é o pastor por excelência, por isso que eu repito de novo, os nossos irmãos pastores devem se espelhar na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos para o segundo tópico que diz, as características do verdadeiro pastor. Muito bem. Primeiro, um caráter íntegro, né, completo. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar, comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são válidas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que a sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode um líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade e mostrar-se esbanjador, de humildade e comportar-se soberbo. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor, em sintonia com a mensagem do Evangelho que ele proclama, glória a Deus. Então, vemos aqui no segundo tópico uma coisa interessante. A vida do pastor tem que ser uma vida exemplar, baseada na pessoa de Cristo, sim, é verdade. Porque que a Bíblia diz que as multidões prestavam atenção naquilo que Jesus falava, pregava e ensinava, porque pregava com autoridade e não como os escribas. Muitas coisas que Jesus falava e ensinava, os escribas também falavam e ensinavam, só que eles não tinham autoridade porque as suas vidas não condiziam com aquilo que ele ensinava. Ao contrário de Jesus, Jesus falava com autoridade porque ele vivia o que ele pregava, vivia o que ele ensinava e ensinava aquilo que ele vivia. Então, para um pastor ter autoridade para ensinar, ele tem que primeiro viver aquilo que ele se ensina e aquilo que ele prega, não é verdade? Muito bem. Como pode, aqui o nosso irmão colocou, um líder falar de honestidade e ser desonesto, simplicidade e comportar-se esbanjador, de humildade e comportar-se soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do Evangelho que ele prega. Segundo item, exemplo para os fiéis. Aqui é Paulo escrevendo para Timóteo que ele tinha de ser exemplo, o exemplo dos fiéis, né? Em outra passagem, ele diz que ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo, ele era jovem, mas era um líder da igreja na época, se me falha a memória, a igreja de Éfeso, Timóteo era líder ali, mas Paulo diz que ninguém despreze a tua mocidade, ou seja, Timóteo, não dê motivo para ninguém desprezar a tua mocidade, seja você o exemplo dos fiéis. Antes de você fazer alguma coisa, Timóteo, você viva aquilo que você vai ensinar. É isto que, assim que deve se comportar, a pessoa do pastor. O texto de Timóteo 3, 1 Timóteo 3, 2 e 3, afirma que o bispo, no caso aqui o pastor, não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor, entre outros, né, que nós conhecemos. Estas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual, a mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Muito bem, então ele tem que ser exemplo tanto para os fiéis como também para os infiéis, né? Glória ao nome do Senhor. Então, Paulo ensinou a Timóteo que o pastor não pode ser dado ao vinho,
Pelo contrário, ele tem que ensinar contra a bebedeira, tem que ensinar tudo contra essas coisas aí. E ele mesmo não pode ser dado ao vinho, não pode ser espancador. Alguém pensa que cajado é para descer o pau na igreja, para descer o pau, a lenha nos crentes. Não é. O cajado é para tirar a ovelha do buraco. Você sabia que na época dos pastores, literalmente falando, eles tinham os seus apetrechos de trabalho, entre elas tinha o cajado, né? Cajado é para quando a ovelha caísse no buraco, ele estendia o cajado, né? É uma espécie de um bastão bem grande, comprido, e lá na ponta tinha como uma espécie de um cabo de guarda-chuva. E quando a ovelha caía lá no precipício, ele descia aquele bastão e com aquele gancho que tinha na ponta, enganchava no pescocinho da ovelha, ia puxando, 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 e quando estava ao alcance da sua mão, ele tirava o cajado e apertava a ovelha no peito, acariciava aquela ovelha, porque quem sabe aquela ovelha, ao cair no precipício, ela tinha se machucado, e o pastor tinha por obrigação de pastor, de amparar aquela ovelha, curar as suas feridas e assim por diante. Então cajado não é para espancar a ovelha, cajado é para tirar a ovelha do precipício ou do buraco. É o que nós ouvimos constantemente, desce o cajado, desce o cajado. Não, cajado não é para espancar, cajado é para salvar a ovelha que caiu no buraco. Glória a Deus. Então não pode ser espancador, nem na igreja, principalmente na sua casa, viu? Pastor, primeiramente, ele é pastor lá na sua casa, depois é o pastor da igreja também. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade, amor. Estas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis, não só para a igreja, mas também para as pessoas que estão de fora. Pastor tem que ser considerado um verdadeiro e autêntico servo de Deus, ministro da palavra, né? Glória a Deus. Exemplo para a família. Olha aí. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja, governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. É o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, é pai e é avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Glória a Deus. Irmãos, a responsabilidade é muito grande. Pastor tem que ser esposo, pastor tem que ser pai e tem que ser avô. Enfim, a sua casa é a sua primeira igreja que ele deve cuidar, com modéstia, né, com humildade, com simplicidade e equilíbrio também, né? Não pode também ser molenga, também não pode ser um carrasco, ele tem que ser moderado para com a sua família, assim como também para a igreja. Então, e sem o respaldo da sua família, né, o seu ministério jamais terá credibilidade. Glória a Deus. Terceiro e último tópico diz assim: o ministério pastoral. Muito bem. A missão do pastor. O termo pastor no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus.
como encontramos no livro do profeta Isaías 40, verso 11. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas ou às suas exigências. Glória a Deus. Então, é uma missão árdua, sim, mas olha, irmãos, é compensador, né? No final vai receber a coroa de glória, como diz lá em Pedro, capítulo 5, verso 1 e 2. O verso 3. Então, o termo pastor no Novo Testamento tem um significado de apacentador, né? O que é ser um pastor no Novo Testamento ou no Velho Testamento? É aquele que leva as ovelhas a pastar. Este é o pastor que leva a ovelha a pastar. Ele sempre leva as ovelhas nos melhores pastos, principalmente quando é tempo de seca. Na época, eu já morei em fazenda, na época de seca, meu pai, nós não tínhamos rebanho de ovelha, mas os nossos animais, meu pai mandava que eu pegasse o nosso animal e fosse a um local, beira de brejo e tal, para que ele pudesse pastar gramas verdejantes, porque o pasto estava seco. Então, no caso aqui do pastor, a mesma coisa. O pastor jamais leva as suas ovelhas para comer pastagem seca, comida de micro-ondas. Não, sempre ele tem na sua bagagem uma mensagem vinda do coração de Deus para a igreja que está precisando de uma palavra, né? Então, de acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão do ministro é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro de Isaías. Então, naquele tempo, eles levavam literalmente as ovelhas para pastar a grama, o pasto, mas hoje o alimento que o pastor deve dar à igreja é uma mensagem vinda do coração de Deus. Não pode falar nada de si mesmo, não pode descarregar sobre a igreja aquilo que ele está sentindo, muitas vezes está entristecido, Nós não somos pastores, quando nós estamos entristecidos, recorremos ao pastor, temos a quem recorrer. E o pastor, quando está entristecido, e ninguém já fica mais triste do que o pastor, a quem ele vai correr? Às ovelhas? Não, ele tem que recorrer aos pés de Jesus. Glória a Deus. Então, o verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas, né? Glória a Deus. Abre mão muitas vezes dos seus privilégios, abre mão, se é pastor de verdade, abre mão dos seus privilégios, né? E passa a servir a igreja de Cristo. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve ensinamento, aconselhamento, evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como o bom conciliador, administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponível para toda boa obra da igreja local. Está sob o seu cuidado a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja. Olha aqui, tudo vem sobre as costas do pastor. É verdade que ele não dirige a igreja sozinho. Tem o nosso irmão que é tesoureiro, tem outro lá que cuida de outras atividades, mas o pastor tem que acompanhar todo o desenvolvimento da igreja. Ele tem que saber de tudo, para onde que vai o dinheiro. O pastor tem que saber de todas estas coisas, porque ele é o principal responsável pela igreja. Glória ao nome do Senhor. O cuidado contra os falsos profetas, contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam-se a si mesmo e não as ovelhas, exploravam o rebanho e não o poupavam, não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos profetas. Ele
ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever a Tito quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse a firme palavra, a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, né? Aqui está em reticência, mas a cumprimento da sentença diz o seguinte: principalmente os da circuncisão, os judaizantes, os quais convém tapar a boca. Aqui está também uma das responsabilidades do pastor, ser contra os falsos pastores, né? Porque existe falsos apóstolos, a Bíblia fala isso, existe falsos profetas, a Bíblia fala isso, falsos evangelistas, falsos doutores, existe também os falsos pastores, e o pastor da igreja, ele tem que estar de olho, para que esses falsos pastores não venham devorar o rebanho do qual ele é responsável. Ele tem que se colocar numa posição contrária aos falsos pastores, como fazia o profeta Ezequiel no capítulo 34, do verso 8 até o versículo de número 10. Ele inspirou o apóstolo Paulo também para escrever a Tito, jovem obreiro, para que tomasse, retivesse firme a palavra, que é conforme a doutrina. O pastor tem que manter a doutrina. Mas as coisas mudaram tudo, mas a Bíblia não mudou. Pode mudar, mas a Bíblia não. Eu sou contra esse negócio de que a Bíblia precisa ser revisada, precisa ser atualizada. Olha, meus irmãos, se existe um livro, uma palavra que é atual, é essa aqui, ó. É mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Do que saiu hoje, ela já é atual, não precisa de ser atualizada por ninguém. É alguém querendo transtornar, fazer com que a palavra de Deus perca a sua credibilidade. E o pastor tem a obrigação de advertir a igreja, avisar a igreja contra os falsos apóstolos, contra os falsos profetas, contra os falsos evangelistas, falsos pregadores, contra os falsos pastores e os falsos doutores ensinadores também. Bom, a conclusão diz assim: o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho. A igreja de Jesus, esta acha-se espalhada nas igrejas locais, que reúne crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão embaixo dos cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores e compreendamos as suas lutas e o apoiemos com amor e com carinho. Encerramos aqui a nossa lição e vamos então fazer uma oração, né? Querido soberano Deus, como manda aqui o nosso irmão, papai, no seu comentário, e temos que orar pelos nossos pastores. Nós sabemos, papai, até pela experiência que a gente tem, o quanto sofre um líder, o quanto sofre, pai, um pastor. E neste momento, papai, e nós fazemos este clamor, papai, diante de ti, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça com que nossos líderes, papai, tenha graça, tenha sabedoria, tenha entendimento, dá para ele toda a sabedoria que ele precisa, papai, para estar na frente do teu grande povo. Ele tem a sabedoria, meu Senhor, para apacentar o teu rebanho, apacentar as ovelhas que o Senhor colocou embaixo dos seus cuidados. Abençoa nosso pastor Tony Orsini, nosso pastor presidente, o vice-presidente, o pastor Elias também, e os demais pastores que estão ao lado dele auxiliando, e abençoa os dirigentes de todas as congregações que são pastores também. Pai, abençoa tudo isso, nós te pedimos, desde já te agradecemos. Obrigado, Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.